de Vereadores para mais uma sessão, sob a presidência do vereador Rudinei Marcos Matiaso. Presentes ainda os vereadores e vereadoras Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Cleverson Gelson dos Santos, Jandir José Teixeira, Josnei Bueno de Oliveira, Renilson Pires da Silva. No expediente da mesa, foi lida e aprovada, sem ressalvas e por unanimidade de votos, a ata da sessão ordinária anterior. Em leitura ainda, as seguintes matérias. Ofício número 008/2022 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 007/2022, a fim de ser apreciado por esta Casa de Leis. Projeto de lei número 007/2022. Súmula. Institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná e da outras providências. Projeto de lei número 008/2022, de autoria do vereador Josnei Bueno de Oliveira. Súmula. Institui a campanha Esporte Nota 100 no município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná e da outras providências. Projeto de lei número 009/2022, de autoria do vereador Josnei Bueno de Oliveira. Súmula. Estabelece diretrizes para a implementação do programa de vacinação do idoso em casa no município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Projeto de lei número 011/2022, de autoria em parceria dos vereadores Rudinei Marcos Matiaso e Cleide Batista Werner. Súmula. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Carlos Lampier. Projeto de lei número 012/2022, de autoria em parceria dos vereadores Rudinei Marcos Matiaso e Cleide Batista Werner. Súmula. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Antônio Manchur. Requerimento de informação número 006/2022, de autoria dos vereadores Josnei Bueno de Oliveira, PROS, e Jandir José Teixeira, PT. Solicitando, após a aprovação da plenária, informações sobre o valor pago aos professores PSS. Primeiro, porque o valor dos contratos com os professores do PSS está abaixo do piso nacional para a classe do magistério. Segundo, qual a base legal para que o município não esteja aplicando o disposto na lei do piso nacional do magistério? 3. Haverá pagamento retroativo? 4. Esta municipalidade não está incorrendo no crime de locuplementamento, enriquecimento ilícito? Quinto, qual a previsão de aplicação do piso nacional para os professores do quadro efetivo, tendo em vista que a lei já sancionada pelo Presidente da República? Requerimento de informação número 07/2022, de autoria dos vereadores Jandir José Teixeira, PT, e Josnei Bueno de Oliveira, PROS, solicitando, após a aprovação da plenária, informações individuais em relação aos servidores públicos municipais Vanderlei Quachinhaque, Isaías Leite Gomes e Suelen Cristina Best, conforme a segue. A. Carga e função que exerce. B. Qual a lotação? C. Local de trabalho. D. Qual o método de controle de frequência? E. Solicito históricos dos últimos 12 meses. E. Carga horária e horário de trabalho. F. Os servidores têm portaria de cessão de servidor autorizado por órgão competente? Se sim, solicito cópia, caso não haja, porque os mesmos não estão laborando no município. Indicação número 025/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC, indicando que na primeira seja feita a limpeza do asfalto na rua Giovanete Vaz, o qual se encontra com acúmulos de terra. Aproveito também para indicar a limpeza dos matos que estão tomando conta das calçadas. Indicação número 026/2022, de autoria do vereador Renilson Pires da Silva, PSB, indicando que seja feita a pavimentação nos trechos da rua Laudelino
Basílio Viana, o qual liga com a Rua Bonifácio dos Santos e também na Rua 18 de Setembro. Indicação número 027/2022, de autoria do vereador Jandir José Teixeira, PT, indicando a feitura de 2 salas na Escola Municipal do Campo Getúlio Vargas. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente encaminhou as indicações apresentadas e solicitou da secretaria as providências no encaminhamento. Encaminhou o projeto de lei número 07/2022 do Executivo Municipal para assessoria jurídica e ainda para as comissões para os devidos pareceres. Encaminhou os projetos de lei número 08 e 09/2022, de autoria dos vereador Josnei Bueno de Oliveira, 011 e 012, de autoria em parceria dos vereadores Rudinei Marcos Matias e Cleide Batista Werner, para as comissões e para os devidos pareceres. Encaminhou os requerimentos de informação número 06 e 07/2022, de autoria em parceria dos vereadores Josnei Bueno de Oliveira e Jandir José Teixeira, para a ordem do dia da próxima sessão. E declarou aberto o grande expediente plenário. Usaram da palavra pela ordem Josnei Bueno de Oliveira, Jandir José Teixeira, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Rudinei Marcos Matiaso e Aparecida Ferreira de Carvalho. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em pauta: requerimento de informação número 004/2022, de autoria do vereador Rudinei Marcos Matiaso, solicitando, após a aprovação da plenária, informações referentes às obras do município. Conforme segue. Primeiro, quantas e quais obras estão em andamento no município, citando o número do convênio e valores, prazo inicial e final previsto de cada obra. Segundo, se houve ou não aditivos de prazo e valores de cada obra, citando individualmente cada convênio. Terceiro, quanto às obras paradas: A. Justificar os motivos. B. Previsão de reinício. C. Providências tomadas junto às empresas, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em única votação por unanimidade de votos. Requerimento de informação número 05/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, solicitando, após a aprovação da plenária, as seguintes informações. A. Como está as organizações da Secretaria Municipal das secretarias municipais para desenvolver as ações da Lei nº 11.142/2021, que trata da campanha permanente de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. B. Quais os meses que serão dados mais ênfase a esse assunto? C. Quais as ações que foram previstas para serem executadas? Como e quando? Quais são os profissionais que farão esse trabalho? Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Usaram da palavra os vereadores Renilson Pires da Silva, Cleverson Gelson dos Santos, Josnei Bueno de Oliveira, Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Jandir José Teixeira, todos fazendo mais alguns comentários referentes a assuntos abordados nesta sessão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Boa Ventura de São Roque, em 8 de março de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, presidente. Cleide Batista Werner, primeira secretária. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos pelos presentes. Que apenas ressaltar e justificar a ausência do vereador Alvino Nadir dos Santos essa noite nesta sessão. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa.
Prefeitura do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 010/2022. Boa Ventura de São Roque, em 8 de março de 2022. Assunto: retirada do projeto de lei número 006/2022. Senhor Presidente, sirvo-me do presente em observância do regimento interno desta Casa Legislativa, pelo qual solicitamos a retirada do projeto de lei número 006/2022, protocolado no dia 7 de março de 2022, nesta Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. O motivo pelo qual solicitamos a retirada do referido documento é para a modificação de melhorias no referido projeto. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Ofício número 011/2022. Boa Ventura de São Roque, 11 de março de 2022. Senhor Presidente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 08/2022 para ser apreciado nesse colendo do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre uma permuta de bens e imóveis no perímetro urbano de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e dá outras providências. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 008/2022. Súmula. Dispõe sobre a permuta de parte de bem imóvel público por parte de bem imóvel particular no perímetro urbano do município de Boa Ventura de São Roque e dá outras providências. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminho o projeto de lei número 010/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas com recursos municipais, estaduais ou federais no âmbito do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e dá outras providências, para ser apreciados por esta Casa de Leis. Na certeza de contar com o costumeiro apoio ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Projeto de lei número 010/2022. Autoria: vereador Josnei Bueno de Oliveira, PROS. Súmula: dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas com recursos municipais, estaduais e federais no âmbito do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e dá outras providências. Justificativa. O objetivo desse projeto é dar maior publicidade às informações relativas às obras em execução. Quanto à constitucionalidade do projeto, ora apresentada, de iniciativa parlamentar, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no caso do análogo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 11.521/2000, do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contrato de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio de publicidade e de transparência, fiscalização e constitucionalidade. Artigo 22,
Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitação e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, neste ponto, de teor de generalidade suficiente para concretizá-la, como norma geral. Segundo, lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial, na internet, dados relativos a contratos de obras públicas não depende da iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo. Tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato é de a regra estar rígida ao Poder Executivo. Por si só, não implica que ela deva ser iniciativa privativa do governo do Estado, do governador do Estado. Não índice, no caso, a vedação constitucional, no artigo 61, inciso 1º, a linha 2ª. Terceiro, a legislação estadual inspira-se no princípio de publicidade na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, neste contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio de constitucional da publicidade da administração pública. Artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo Poder Constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que as respeitadas as demais básilas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. Quinto, não ocorrência de violação aos ditames no artigo 167, inciso 1º e 2º da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal pré-existente. Sexto, a ação julgada improcedente, grifo nosso, ação direta de inconstitucionalidade, 2.444, Rio Grande do Sul. Relator. Como que é? Relator ministro Dias Toffoli. Data do julgamento em 6 de novembro de 2014. Também deixa exposto o artigo nos incisos 5º e 6º do artigo 115 da Lei nº 14.133, nova Lei de Licitação. Diante do exposto, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto. Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Ofício número 039/2022. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. Senhor presidente, sirvam-me do presente para convidar os senhores vereadores
e vereadoras para participar da segunda audiência pública que tem por objetivo a revisão do plano diretor e leis complementares, que se realizará no dia 17 de março, no decorrente ano, às 15 horas, nas dependências desta Casa Legislativa. Ademais, gostaríamos de pedir a colaboração desta Casa de Leis através de sua página oficial do Facebook, que nos ajude na divulgação desta audiência, sendo de muita importância para todos os nossos munícipes e sociedade civil organizada. Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e reiteramos os votos de estima elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal, Ângela de Fátima Strapasson, coordenadora técnica. Deixa eu só dar uma olhada aqui o projeto de lei. Justificativa ao projeto de lei número 008/2022, o qual tem como súmula, dispõe sobre uma permuta da parte de bem imóvel público por parte de bem imóvel particular no perímetro urbano do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, cumprimento os nobres integrantes desse colêndulo Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que submetemos à elevada apreciação desta Casa de Leis. E apresentamos o projeto de lei número 006/2022. É referente à permuta do imóvel urbano. O objetivo descrito neste projeto em permuta é pertencente ao erário público e outro particular. Ambos os imóveis estão localizados no bairro Centro da cidade deste município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Justifica-se o presente projeto de lei por parte do interesse público municipal em realizar a permuta, melhorando o esquadrejamento do terreno, ajustando desta forma o alinhamento da divisa com conformidade do lote número 09. Ressalto que o terreno de propriedade passará a ter maior área, de 790,46 metros quadrados para 822,11 metros quadrados. Diante do exposto e confiante no alto espírito de desburocratização dos nobres vereadores e ainda com base nos princípios de legalidade, publicidade e eficiência que permeia a administração pública, encaminhamos a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei e rogamos que a matéria em epífase mantenha deliberação favorável em sua íntegra para que a mesma seja convertida em lei. É a justificativa. Reiteramos a vossas excelências a nossa expressão de elevada estima e apreço. Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, em 11 de março de 2022. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Ofício número 019/2022. SEMA. Boa Ventura de São Roque, em 10 de março de 2022. Ilustríssimo senhor Rudinei Marcos Matiaso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta referente à indicação número 025/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho com imenso respeito, através deste, esclarecer alguns questionamentos citados na indicação, número 025/2022, de autoria da vereadora senhora Aparecida Ferreira de Carvalho, na sessão do dia 8 de março de 2022. Conforme consta no contrato, número 05/2018, esclareço que apenas uma quadra da rua Giovanete Vaz é de obrigatoriedade da empresa JL Jardinagem e Conservação de Rodovias, nas proximidades da cancha de bocha. O restante do percurso da rua é de responsabilidade do Departamento de Urbanismo da Secretaria de Obras.
A Secretaria de Meio Ambiente sempre teve e tem como visão de trabalho que a Prefeitura é uma entidade única, quando se refere à execução dos trabalhos em prol da população e, na maioria dos trabalhos, pensando desta forma e contando com o apoio do gerente à frente da empresa JL Jardinagem, o mesmo coloca à disposição seus 2 colaboradores para fazer a roçada, não só da rua Giovanete Vaz, como também em muitas outras ruas de chão e locais que não constam no contrato com o município. Reais exemplos recentes foi a Rua São Paulo e a Rua Gabriel Extremo, atendendo uma indicação do vereador, o senhor Cleverson Gelson dos Santos, feito à Secretaria de Obras e Urbanismo. Quanto ao volume de terras em alguns trechos, informo que a Vossa Senhoria que não são provenientes de alguns imóveis, como pode aclarar nas imagens em anexo. Muitas das vezes as cargas de terra são descarregadas de forma errada nas calçadas, com isso vindo a ocasionar esse tipo de problema. Evidenciamos que a Secretaria do Meio Ambiente conta hoje somente com um servidor lotado no cargo de serviços gerais, sendo o senhor Ayrton Machado dos Santos, com mais de 20 anos de serviços prestados ao município de Boa Ventura de São Roque, sempre com muita dedicação e zelo pelo patrimônio público. E nesta época do ano, as demais são muitos com serviços de roçadas, pois as chuvas de verão e temperaturas altas fazem com que cada 10 dias se façam necessárias roçadas em vários locais, como UBS do Faxinal dos Krieger, UBS Terra Santa, UBS Cachoeirinha, UBS Fazendinha, UBS Sítio, UBS Carazinho, UBS Rio do Grice, UBS Barro Preto, imóvel da antiga UBS Saudade, onde tem um ecoponto para coleta de lixo, escolas, Santa Salete, Santo Agostinho, Nossa Senhora de Fátima, João Pessoa, APAI, Colégio Adonis Morsky, e não deixando jamais desalar pela importantíssima estação ecológica da Cachoeirinha, com a limpeza de trilhas de acesso para o monitoramento num total de quase 6 quilômetros em torno da casa-sede do pesquisador, local este que está a 20 quilômetros da cidade. Estação ecológica que, para ter uma boa avaliação pelos órgãos fiscalizadores do Estado, se faz necessário este trabalho e muitos outros. Lembrando que em 2021 chegamos à receita de R$2 milhões com ICMS ecológico, onde grande parte deste valor foi para educação, saúde, agricultura, estradas e outros setores, como as citações acima. É notável que a demanda para que um servidor se torna gigantesca. Qualquer dúvidas, me coloco à inteira disposição para maiores esclarecimentos por parte da Secretaria do Meio Ambiente. Sem mais para o momento, agradeço a sua atenção e reitero os votos de consideração. Atenciosamente, Emerson José Barbosa, secretário de Meio Ambiente. Requerimento de informação número 01/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC, Rudinei Marcos Matiaso, César Ribeiro dos Santos, Cleverson Gelson dos Santos, PSB. Eu recebi informação? Quer que eu continue? Tá. Requerimento número 01/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC, Rudinei Marcos Matiaso, César Ribeiro dos Santos,
Cleverson Gelson dos Santos, PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma do regimento interno da Câmara Municipal, requerer após a aprovação da plenária, que seja designadas nos anais desta Casa, moção de aplausos como forma de homenagear e votos de congratulação ao senhor Valdir Barbosa de Melo, Bidu, pelos relevantes trabalhos realizados no município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná, colaborando com um corpo discente e docente, ajudando na melhoria da qualidade de ensino, a elevação da autoestima, interagindo junto ao educando e desenvolvimento ações educativas que promovam a saúde mental, física e psicológica para todos os espaços escolares. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Rodinei Marcos Matias, vereador. César Ribeiro dos Santos, vereador. Cleverson Gelson dos Santos, vereador. Valdir Barbosa de Melo nasceu no dia 30 de setembro de 1974. É filho de Manuel Barbosa de Melo e Rose da Silva. É casado com Cinésia Domingos Melo. É de religião católica e frequenta a paróquia de São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima de Rolândia. Em sua vida profissional, trabalhou na roça e como boia fria durante 10 anos de sua vida. Ingressou numa empresa de metalúrgica, o qual desenvolveu a profissão de metalúrgico por 24 anos. Iniciou seus trabalhos voluntários como evangelizador e palestrante no ano de 2004, dentro dos colégios municipais e estaduais, com muitas palestras dentro de salas de aula, no qual abordava vários temas, como, primeiro, a valorização da família, segundo, antidrogas, terceiro, vale a pena viver, não ao suicídio. Este ano é a 4ª vez que Valdir Barbosa de Melo, conhecido como popularmente e carinhosamente como Bidu, se faz presente em nosso município de Boa Ventura de São Roque. Gostaria de declarar todo o nosso reconhecimento sobre seu trabalho, visto que a partir das ações desenvolvidas, os resultados foram evidenciados pelo cuidado e respeito com as escolas por toda a comunidade escolar, bem como o sentimento de pertencimento dos alunos. Podemos destacar que isso contribuiu para a diminuição e evasão escolar, com o aumento do IDEB, o aumento da aprovação escolar, a melhoria de qualidade de ensino, a elevação da autoestima e a permanência dos alunos comprometidos com a educação de qualidade. Parabenizar pela sua dedicação, compromisso, serenidade com as pessoas mais necessitadas e vulneráveis. Parabéns! Seu trabalho é digno de aplausos. Diante do exposto, posso afirmar que a esta vereadora, os diretores Márcia Chavarém, Regina Célia Barbosa Martins, Luiz Antônio Vieira Martins, Daniel Fritz, professores e demais funcionários dos colégios, demonstramos o nosso reconhecimento pelos excelentes serviços prestados nas unidades escolares de Boa Ventura de São Roque. Indicação número 028/2022. Autoria: vereador César Ribeiro dos Santos. Senhor presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência
envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando patrulhamento de estradas nos trechos necessários da localidade de Terra Santa e ainda nos seguintes trechos: A. Fazenda Paulo Dias, linha de transporte escolar. B. Estrada principal do assentamento Sonda, linha de transporte escolar. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. César Ribeiro dos Santos, vereador. Indicação número 029/2022. Autoria: César Ribeiro dos Santos. Senhor Presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando patrulhamento de estradas na localidade dos Quaxinhaque, a pedido do senhor Augusto Quaxinhaque. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. César Ribeiro dos Santos, vereador. Indicação número 030/2022. Autoria: César Ribeiro dos Santos. Senhor Presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando providências necessárias para que sejam realizadas melhorias nas instalações de sala utilizada pelo Detran, ACEB, Banco Social, etc., como reforma do telhado, pois há muitas goteiras, pintura interna e externa, feitura de rampas de acesso, aquisição e instalação de aparelho de ar-condicionado, colocação de cortinas, bem como melhorias nos equipamentos de informática e aquisição de cozinha e pia com água encanada. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. César Ribeiro dos Santos, vereador. Indicação número 031/2022. Autoria: vereador César Ribeiro dos Santos. Senhor Presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando patrulhamento e cascalhamento, bem como compactação com um rolo e demais melhorias necessárias na Rua São Paulo. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. César Ribeiro dos Santos, vereador. Indicação número 032/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor Presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando estudo de possibilidade, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a designação de mais um funcionário da área de enfermagem para plantonista no período noturno na unidade de saúde centro. Justificativa: faz-se necessária a designação de mais um funcionário ou funcionária da área de enfermagem para que possa fazer o plantão durante o período noturno, dentro da unidade de saúde centro, para melhor atendimento dos pacientes que necessitam de atendimento no horário de emergência, devido a várias reclamações de pacientes que precisaram dos trabalhos de enfermagem à noite. Boa Ventura de São Roque, em 14 de março de 2022. Aparecido Ferreira de Carvalho, vereadora. Este é o expediente da mesa, senhor presidente. Obrigado. Encaminho as indicações apresentadas e solicito da Secretaria da Casa providências no encaminhamento. Encaminho o projeto de lei número 08/2022 do Executivo Municipal para assessoria jurídica e ainda para as comissões para seus devidos pareceres. Encaminho o projeto de lei número 10/2022, de autoria do vereador Josnei Bueno de Oliveira, para as comissões para seus devidos pareceres.
Encaminho o requerimento de moção de aplauso número 01/2022, de autoria dos vereadores Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC, Rodinei Marcos Matiaso, César Ribeiro dos Santos e Cleverson Gelson dos Santos, PSB, para a ordem do dia desta sessão. Declaro aberto o grande expediente plenário, o qual terá a duração de tempo máximo de 60 minutos, conforme o artigo 123 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josnei. Boa noite, senhor presidente. Primeira secretária Cleide, vereadora Aparecida, demais vereadores, a Juscelene que nos assessora, o Thiago que faz a transmissão. Uma boa noite especial à nossa sociedade boaventurense, que mais uma vez, com certeza, está nos ouvindo, nos assistindo. Queria só fazer aqui um breve comentário sobre o meu projeto de lei número 10. Então, esse projeto de lei teve que infelizmente não foi aprovado, devido a algumas incorreções, Então, o vereador Josnei está propondo novamente o projeto, uma orientação do jurídico, para que não haja nenhum vício de iniciativa da parte desse legislador, que é apenas a transparência das nossas obras, Eu acho que a sociedade ela merece essa transparência, essa explicação, por que motivo que a obra está parada, até para a gente poder justificar os adjetivos, nobres vereadores. Faz um aditivo de tempo, essa obra está executada, a gente vai no portal da Transparência, essa obra está lá sem medição, não houve medição da obra. Então, é lógico que a gente tem que entender as razões, muitas vezes, de fato, essa obra ela não, ela tem algum impedimento, não pode ser feita, mas a sociedade precisa saber, por que motivo que ela está lá. Então, a primeira parte da lei é para divulgar na página da prefeitura, enquanto a obra estiver sendo executada, explicando o número do contrato, a razão a razão social dessa empresa, o nome da empresa, quanto que essa obra está custando para o município, se é verba federal, verba estadual, Com certeza, quando é verba federal já é obrigatório, a destinação já vem incluso lá na licitação. E o artigo 3º da lei ela fala das obras paralisadas, Essa já está previsto, na nossa nova lei de licitações, como bem está explicado aqui na minha justificativa, contido nos parágrafos 5º e 6º do artigo 115. Então, os municípios ainda não estão adequados a essa lei, ainda tem um prazo para ir se adequando, mas isso é uma lei que já está vigindo, então ela já tem força de lei, ela é uma norma jurídica em vigor. Então, a gente pode já estar fazendo essa citação dessa lei. E a obra, para ela ser considerada paralisada, ela tem que ter mais de 30 dias que não tenha nenhuma atividade nessa obra, Então, cabe ao fiscal da obra estar fazendo isso e cabe ao legislador também, estar corroborando para que o executivo fique sabendo dessa questão da paralisação. Em se tratando também de divulgar, dar publicidade aos atos, muitos dos munícipes não têm tempo, ou às vezes não tem um equipamento adequado para estar acessando a internet, para estar vendo no portal de transparência, Então, eu trouxe aqui uma situação que aconteceu esse final de semana, mas não criticando ninguém, nem dizendo que o A ou o B está certo ou está errado, mas apenas expor a questão dos tais referidos plantões médicos no nosso município. Tem um contrato aqui, um termo de credenciamento, de número 01, qual está publicado no site da prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios,
que é um contrato de 365 plantões, no valor, cada um deles, de R$ 1.100, né, perfazendo um montante de R$ 401.500. A cláusula segunda, ele fala do local, dia e horário da prestação desse serviço, né? A cláusula segunda fala: os serviços serão prestados nas UBS, nas unidades básicas de saúde, na sede do município, nos horários das 17 horas às 5 horas da manhã. E nos finais de semana, feriados, eventos realizados pelo município durante 24 horas. Bom, então o contrato, o município, né, licitou, né, que não se falte médico para o nosso município durante 365 dias do ano. Está aqui, 365 plantão a R$ 1.100. Muito bem. Plantão. O que é plantão? Fui buscar essa informação, né, numa revista Estratégia Med, né, voltada à medicina. O que é plantão? O plantão médico é um regime de trabalho no qual o profissional deve estar disponível no serviço, em geral por pelo menos 12 horas ininterruptas. Pode ocorrer em diversos ambientes, como atendimento pronto-socorro, ambulâncias, ambulatórios, shopping centers e grandes eventos e outras empresas. Esse aí, ele tem que estar lá, ele está de plantão, ele tem que estar lá e está sendo pago. Então, o município licitou, está aqui os plantão, a definição de plantão médico, né, que está numa revista, tirada da página da internet, e também para levar o conhecimento da nossa sociedade, que está aqui publicado no site da Prefeitura, no portal da Transparência, da data do dia 8/2, acredito eu que deve ser referente ao mês de janeiro, R$ 35.200 pago, empenhado e pago. Então, nós temos no mês de janeiro, né, 31 dias, tivemos 32 plantões. Bem pago, R$ 1.100. Então, a prefeitura está lá, 32 plantão, a quantidade aqui da nota, para fazer um valor de R$ 35.200. Isso no mês de janeiro, dedução deste vereador, porque o empenho foi no mês de fevereiro, dia 8 de fevereiro. Então, trabalhou em janeiro, recebeu em fevereiro. Mais 3 médicos, né, que perfizeram um montante de mais 480 horas, né, dividido esse 480 horas, os 3 médicos tinham que estar lá, os 3 trabalhando todo dia, 5 horas, todo dia eles sagrado, mais o plantão que foi pago, porque a nota está aqui, está empenhada, está paga. No mês de janeiro, no mês de dezembro, perdão, no mês de janeiro, R$ 35.000, no mês de fevereiro, R$ 35.000, e no mês de março, que foi a competência de fevereiro, mais R$ 35.000. A 1.100, obviamente, todo dia teve um médico lá no posto de saúde das 5 da tarde às 5 da manhã. É o que a nota fiscal está falando. Foi pago, saiu do cofre público e foi para os profissionais da saúde que efetivaram esse serviço. Mas tem mais um porém, nós temos mais um médico concursado. Então nós temos 4 médicos e os plantões. E a sociedade às vezes comenta com a gente, cobra os vereadores que não tem médico. Deve ter alguma coisa errada, né? Você está sendo pago, a definição de plantão está aqui, que é para ter o profissional, né? A gente fica um pouco apreensivo quando você vê o dinheiro saindo do cofre público, a sociedade nos cobra, o documento está publicado aqui, a definição está aqui, a carga horária que tem que ser executada está aqui, o dinheiro está pronto para ser feito e daí, de repente, às vezes as coisas não estão acontecendo como deveriam, né? Então, é só para esclarecer para a sociedade, aqui o vereador Josnei não está dizendo, falando nem de A e nem de B, só apenas contando para a sociedade boaventurense que foram pagos R$ 35.200 referente aos plantões, aos 3 profissionais da saúde que atendem aqui o município, e
não está aqui o valor do médico concursado, porque ele tem que cumprir as 20 horas dele, né? Isso é fato. Mas a gente fica apreensivo e vemos que aqui tem 2 servidores que são responsáveis. Fiscal. Para que será que serve o fiscal? Não é para fiscalizar? Não é o papel que nós exercemos aqui na Câmara, fiscal da sociedade? Está estipulado aqui no contrato o nome do cidadão. Daí esse cidadão, ele não tem que apresentar um documento para o chefe do executivo, porque o prefeito ele não tem que saber de tudo, e ele nem pode saber de tudo. Né? O prefeito ele tá trabalhando, tentando buscar recursos para o município, tem outros afazeres, por isso que já tem uma secretaria, né, se dividido, né, de centralizar o poder. Esse cidadão, esse fiscal, será que ele apresenta os relatórios, os pontos desses profissionais? Né? A gente precisa indagar esse cidadão. Até já deixo aqui, excelentíssima vereadora Cleide, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Vossa Excelência também faz parte dessa comissão, junto com eu, a Cleide e o novo vereador Jandir, para que a gente podia fazer uma convocação para esse cidadão, para ele que possa nos explicar com mais propriedade, apresentar a documentação, dizendo, ó, tá aqui, estava lá o profissional da saúde, porque eu não posso afirmar que ele não foi trabalhar. O que eu estou explicando para a sociedade que foi pago. Está pago. O profissional foi pago para atender durante o mês inteiro. Das 5 da tarde às 5 da manhã. Se não foi feito, aí a responsabilidade é do cidadão que está como fiscal ali. Então ele precisa explicar para nós que o dinheiro está saindo dos cofres e a sociedade está reclamando que não tem, então a gente precisa tomar uma providência. Seria essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente. Obrigado. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadora Cleide, vereadora Aparecida, aos demais vereadores, funcionários da nossa casa, ao Tiago que está fazendo essa transmissão para os companheiros e companheiras que estão em suas casas nessa noite. Senhor presidente, senhor vereadores e toda a nossa população, por coincidência, hoje a gente teve fazendo uma visita na Secretaria de Saúde, tivemos conversando com o secretário Vanderlei a respeito de vários pontos da questão da nossa saúde. E já para adiantar, pegando um gancho a respeito do que o vereador Josnei comentou, é uma pergunta que eu fiz para o nosso secretário, se esses plantões seriam pagos todos os dias. O que o nosso secretário nos falou. Ele falou que só paga o dia que o médico vai trabalhar. O dia que o médico está fazendo o plantão, recebe. Diz ele que manda bem certinho o valor para a empresa de Inácio Martins. Inácio Martins paga daí o profissional. São palavras deles. Só que, como diz o caso, já nessa prestação ali que o vereador Josnei trouxe, está sendo pago esses plantão. Então a gente não sabe, na verdade, o qual que está certo, o qual que está errado. Então, é muito oportuno o vereador Josnei, de repente, nós como da comissão, né, vereador Cleide, tirar a limpa essas coisas para que a sociedade fique mais a par. Também a respeito da questão dos médicos, que a gente conversou com o secretário, a questão do QZ dos nossos motoristas. Hoje nós temos lotado na Secretaria de Saúde 12 profissionais motoristas, e no qual a gente perguntou para o secretário se há ainda falta desses profissionais, mesmo que nenhum esteja tirando férias, mesmo que nenhum esteja de atestado médico. Ainda, o secretário falou que ainda falta de 1 a 2 motoristas para preencher todas as vagas da demanda que existe na Secretaria de Saúde. Tanto os que vão fazer, vão de motorista fora,
quanto o que precisa para atender as UBSs aqui dentro do município. Sem contar os plantões e também sobreaviso e quem trabalha durante o dia. Então, a gente analisando, nós temos um concurso público de 2019, no qual foi chamado motoristas, e a gente vendo a relação aqui, são 18 motoristas classificados nesse concurso, no qual foi chamado 4, 5 profissional. E desses 5 foi chamado um em cada secretaria. Tem um da saúde, um no pátio, um na educação, um na agricultura e um no meio ambiente. Mas por que de repente nós não podemos, o executivo não chamar mais 2 profissionais para atender a demanda lá da saúde? Veja bem, mesmo com todos eles à disposição, já está faltando. Agora vocês já imaginaram quando temos alguns motoristas de férias e quando nós temos pessoas de atestado no qual nós passemos, segundo o nosso secretário, que ele passou um apuro e está passando, porque nós tivemos até 4 profissionais de atestado médico motorista. Olha a situação que os motoristas que estavam na ativa sofreram. Ir para Curitiba e voltar e de repente ter que ir para Cascavel ou voltar para Curitiba sem ter o descanso. Os motoristas fizeram isso por companheiros, porque dá necessidade. Sem contar outros que não são motoristas, mas tiveram de quebrar um galho naquele momento, porque teria de atender a população naquele momento. Então, está fácil de resolver. É só o executivo chamar mais 2 profissionais, resolve o problema dos motoristas da saúde. E sem dizer que, de repente, está faltando na educação, no pátio, mas está aqui, temos 18 motoristas que pode ser chamado. Não carece nem fazer outro concurso. Então, a gente pede na próxima sessão, semana que vem, eu vou fazer uma indicação pedindo para que o prefeito, amanhã ou depois, chame esses profissionais. Se, de repente, não tem a vaga disponível de motorista, manda o projeto aqui para a Câmara, vamos abrir essa vaga aí, se for o caso. Creio que nenhum dos vereadores vai acusar de fazer isso de forma nenhuma. Então, vamos ampliar essas vagas aí para chamar esses profissionais que, por mérito deles, estão aqui classificados para trabalhar para o nosso município. Também queria relatar um pouquinho hoje, só uns cuidados dos nossos bens públicos que eu acho que nós temos de ter, que é dinheiro público. Eu creio assim que, de repente, aquele parque ar livre que está lá abandonado, jogado, aquilo lá está jogado. Naquela barracão da Brataque lá do lado, que a metade está embaixo da cobertura e a metade está fora, que no qual se viu uma chuva do fundo, moia totalmente, é um descaso. Porque se tivesse arrumadinho, era uma coisa, mas lá está jogado. Nem foi tirado os plásticos, porque é novo. E no qual eu peguei, vereador César, passei um pouco dele, só puxei, já está descascando, a ferrugem já está comendo. Os assentos já está arrebitando tudo. Por que está arrebitando? Então aí fica aí um apelo para nossa... Nem sei quem que era o responsável, mas eu fui até a secretaria responsável, aonde que libera os materiais públicos. Ali fui até na educação, e no qual logo em seguida a nossa secretária teve a resposta, e já nos deu a resposta do cidadão responsável, que justificou. Mas a justificativa não bate muito, porque está lá abandonado, jogado, que é só a sociedade ir lá ver, para ver como que está aquela situação. Também queria aqui relatar um pouquinho sobre a questão da nossa merenda escolar, da nossa agricultura familiar. Estamos passando por um período muito complicado na seguinte questão. Essa semana, vereador Josnei, eu vi um vídeo do nosso governador, Ratinho Júnior, no qual diz que ele vai ter que cortar na pele recursos ligados à agricultura, saúde e educação. Agora, se imagina o porquê. Por causa do tarde tirar o imposto do combustível aqui no estado do Paraná, que é a lei que foi votada lá em cima e que se encaminhou para os estados. Aí a gente não entrou em mérito no que vai ser tocado, mas da questão da agricultura familiar, mais de 50% dos recursos do PNAE, Programa Nacional da Agricultura Familiar, vai ser cortado, gente. É aqueles recursos que os nossos pequenos agricultores entregam comida. Não é enlatado, é comida de verdade que vai
para a alimentação das nossas crianças nas escolas. E está ameaçado esse programa. Então, na segunda-feira, no dia de ontem, estiveram lá agricultores, cooperativa na Assembleia Legislativa, junto com o presidente da Assembleia, o Traiano, para tratar desse assunto. O que vamos fazer nesse sentido? Então, a preocupação é muito grande com a nossa agricultura familiar, com as cooperativas, que amanhã ou depois já está se discutindo a possibilidade do governo do estado terceirizar novamente a merenda escolar. Aí nós vamos voltar de novo ser o que nós era lá quando a gente estudava, comer enlatado novamente. E vamos deixar de comer comida de verdade que os agricultores entregam no dia a dia nas escolas, infelizmente. Também queria comunicar a toda a nossa sociedade, aos movimentos sociais, ao Partido dos Trabalhadores, que no dia 19, agora, sábado que vem, nós vamos estar no acampamento Ele Vive, que é em Londrina. Lá vai ter um encontro, jornada de solidariedade rumo aos comitês populares. O que é isso? É onde os movimentos sociais, puxado principalmente pelo MST, no qual, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso, ele comentou que o primeiro ato público, que quando ele saísse da cadeia e tivesse ao público, à sociedade, um encontro público, ele ia fazer com o pessoal do MST. Então, vai ser nesse dia, aproximadamente de 8 a 10 mil pessoas vai estar nesse acampamento, e aonde todos o pessoal do MST do Paraná vai estar mobilizado com esse encontro com o ex-presidente Lula, que é a jornada de solidariedade rumo aos comitês populares. Então, divulgar para toda a sociedade que vamos estar com ônibus aqui de Boa Ventura, que estamos fazendo arrecadação com a companheirada para pagar esse ônibus, para estar indo lá nesse grande ato, e no qual lá se discuta ter mais de 100 mil toneladas de alimentos que vai ser arrecadado pelo povo do Paraná, e no qual vai ser distribuído para as famílias de Londrina e região. Seria essas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente, vereadora Cleide, vereadora Cida, também os demais companheiros vereadores, a Juscelene, Thiago, e também boa noite especial à nossa querida população de Boa Ventura. Quero deixar aqui meu apoio aqui, aos pedidos dos companheiros aí, dos vereadores nesta noite, Hoje eu fiz 4 requerimentos, todos, a maioria questão de patrulhamento de estrada, onde todos nós estamos tendo bastante reclamação, questão da estrada, por mais que estamos passando por uma dificuldade, tem bastante chuva, mas tudo é importante. Mas temos que fazer nossa parte e ajudar a população a cobrar aí o nosso executivo, secretário de obras e outros secretários, assim como o secretário de saúde está sendo cobrado aí, outros departamentos, porque tudo isso é importante. Eu até esqueci de colocar num pedido ali, que era para fazer patrulhamento lá na estrada que dá acesso à Fazenda Paulo Dias, por ser uma linha de transporte escolar, mas da Cachoeirinha até a Terra Santa tem vários pontos que se encontram em péssimas condições. Então a gente quer deixar aí na fala aí, para que dentro da possibilidade aí estejam fazendo e atendendo aí esses trechos aí, porque todos nós sabemos que o transporte escolar está aí no dia a dia, e também temos a safra aí, que
um dos pontos mais fortes aí do nosso município. Então temos que pegar e cobrar do executivo aí para que esteja agilizando isso aí, né? Ou agilize antes para não deixar na hora e tá criando problema, porque dá dó da nossa população, né? E ultimamente estamos sendo muito cobrados, né? Não sei se as coisas tá indo tão mal assim como, né, o pessoal tem comentado, né? A gente espera assim que as coisas melhorem, né? Vamos investir esse dinheiro aí que está em caixa aí, procurar, porque tem muita coisa para ser feito, né? Outro requerimento que eu fiz ali, até que estava conversando com o Paulo lá, né? Ali ele trabalha na parte do Detran, né? Onde era para mim ter colocado até o nome de todos os companheiros vereadores e para assinar junto, né? Para encaminhar para o executivo. Talvez não seja responsabilidade da prefeitura, né? Fazer essa melhoria, né? Em certos pontos, né? Que com certeza é alugado lá. Eu não sei de quem que é o prédio, na verdade. Mas se for responsabilidade da prefeitura, está cobrando também para fazer essa melhoria, né? Porque é muito importante. Lá tem várias pessoas, vários funcionários que prestam serviço para o nosso município. E é um local que tem momentos que, né, tem bastante pessoas lá procurando, né, para que seja atendido. E aonde a gente sabe que esses dias aí está muito calor também, o ambiente lá não é arejado, né? E é uma sala pequena, então está muito dificultoso, né? Tudo que foi colocado ali nesse pedido aí, né? Tudo é de necessidade. E também desde dos computadores, essas coisas, porque que nem temos vários vereadores aqui que são funcionários públicos, sabem da dificuldade que é você trabalhar com a máquina, às vezes que não vai te dar resultado ali da maneira que você quer. Então fica difícil, né? O Paulo, um grande companheiro nosso aí também, presta serviço lá junto com a Naldina, Juarez, né? Tem a Yasmin, e com certeza tem mais pessoas ali que estão lá, e, né, todos amigos da gente, funcionários, né, que excelentes, que sempre estão à disposição, e a gente está aí para ajudar a cobrar e questionar aí nessa parte. Quero deixar aqui meu apoio aí, a fala aí tanto do vereador Jandir quanto do vereador Josnei, né? A gente sabe que na administração pública às vezes, né, sempre existe alguma falha também, não podemos dizer que não, né? Mas você tem que melhorar, né? Procurar estar cobrando junto aí também para que as coisas andem da maneira melhor. Que nem a questão de saúde, é uma situação muito delicada quando você fala em saúde, né? Porque é assim, tipo, a gente escuta assim reclamações, mas temos bastante elogios também da população. Então, sabemos que temos profissionais muito competentes aqui na nossa secretaria, não só na secretaria, né, Cleide, mas em todos os setores da saúde, né? Como a vereadora trabalha lá na unidade do sítio, né? A gente sabe assim do empenho de cada um, assim, e do esforço. Sabemos que encontramos dificuldade, como o vereador Jandir falou, que, né, a gente sabe que está faltando motorista mesmo, né? Eu acho que tem que melhorar nessa parte. E só uma parte, vereador, me toda. pergunta. Eu acho que independente de toda a situação, mas o respeito com os profissionais ele deve prevalecer, né? Não só no setor da saúde, mas em todos os setores, né? Obrigada, vereador. A gente escuta muito assim da população, né? Muitas coisas às vezes a gente não fala também para não ofender também as pessoas, né? Mas é assim, temos a dificuldade, vamos procurar acertar, mas não podemos deixar também, que nem a vereadora falou, né, de aplaudir eles, porque não é fácil também você estar no dia a dia ali atendendo a toda a nossa população, e sabemos que, né, hoje em dia na área de saúde, né, aumentou muito, tipo, a procura, né, dentro de um posto de saúde, dentro de um hospital, então torna assim muito difícil, né? Mas assim como a gente conhece os profissionais que temos aqui no nosso município, a gente também não pode deixar de defender, né, e tá tipo junto assim, né, com os vereadores cobrando, e junto com o secretário também procurando resolver os problemas. Eu acho que é assim, eu acho que é uma conversa boa, tudo se entende, né, ver o que tem de errado, mas
temos que parabenizar também nossos profissionais, sim, né? Tanto os motoristas como os enfermeiros, os médicos, por mais que, né, existe, né, esses dias aconteceu aí casos aí, então, né, a gente também fica sentido, porque não é o que a gente quer que aconteça, mas infelizmente aconteceu. Então vamos estar cobrando aí também para melhorar, mas também a gente quer agradecer, porque tem muita gente que vem, e tanto não só do nosso município, como do município vizinho, município de Santa Maria, município de Pitanga, porque nós temos uma das melhores ainda condições de atender na saúde aqui do que outros municípios. Então isso é fato, e a gente sabe disso, não que os outros municípios, né, não atendem, mas sabemos da estrutura que nós temos aqui, e então vamos procurar ainda melhorar aí para estar atendendo melhor aí, né? Quero deixar aí um grande abraço a todos os profissionais da nossa saúde aí, que são pessoas muito importantes no dia a dia aí do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro o grande expediente plenário e anuncio a ordem do dia. Em pauta, requerimento de informação número 06/2022, de autoria em parceria dos vereadores Josnei Bueno de Oliveira e Jandir José Teixeira. Requerimento de informação número 06/2022. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, e Jandir José Teixeira, vereador pelo PT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, após a aprovação plenária, nos termos do artigo 176 e 6 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o valor pago aos professores PSS. 1. Por que o valor dos contratos com os professores do PSS está abaixo do piso nacional para a classe de magistério? 2. Qual a base legal para que o município não esteja aplicando o disposto na lei do piso nacional do magistério? 3. Haverá pagamento retroativo? 4. Esta municipalidade não está incorrendo em crime de lucupletamento, enriquecimento ilícito? 5. Qual a previsão de aplicação do piso nacional aos professores do quadro efetivo, tendo em vista a lei sancionada pelo Presidente da República? Boaventura de São Roque, em 7 de março de 2022. Josnei Bueno de Oliveira, Jandir José Teixeira, Renilson Pires da Silva, Cleverson Gelson dos Santos, Alvino Nadir dos Santos, César Ribeiro dos Santos, Rodinei Marcos Matiaso. Coloco em discussão o presente requerimento de informação. Então, senhores vereadores, vereadoras, a questão desse pedido de informação é até para a gente poder esclarecer, né, para os nossos professores, assim, ter uma posição definitiva, ó, não está sendo feito desta forma por esse motivo ou por esse motivo. A sociedade precisa de esclarecimento. A questão do valor dos contratos dos professores PSS, eu acredito, né, na minha parte, eu sou um leigo ainda nessa matéria jurídica, mas como se o piso nacional dos professores ele é um valor de R$ 1.900 e está sendo contratado esse profissional por R$ 1.600. Né, a gente precisa ter uma posição, né, jurídica com relação a isso. Acredito que, segundo o que está lá no portal do MEC, nenhum profissional da saúde, da educação, perdão, pode ganhar a menos do piso. Então, essa pergunta fica, né, qual que é a base legal, né? E o município, ele está lucrando com isso, ele não está pagando o que é devido. Então, está infringindo uma norma, né? E essa questão dos nossos professores do quadro efetivo. Acredito que uma manifestação do executivo nessa casa legislativa, esses profissionais podem ter uma posição assim mais concreta. Por que motivo que não foi dado? Se existe uma recomendação, se não existe, né, para que a gente possa sanar essa dúvida. Obrigado.
Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos em única votação pelos presentes. Requerimento de informação número 07/2022, de autoria em parceria dos vereadores Jandir José Teixeira e Josnei Bueno de Oliveira. Senhor Presidente, Jandir José Teixeira, vereador pelo PT, e Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, após aprovação plenária, nos termos do artigo 176 e 6 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações individuais com relação aos servidores públicos municipais Vanderlei Quachinhaque, Isaías Leites Gomes e Suelen Cristina Becher, conforme segue. A linha A, cargo e função que exerce. A linha B, local de lotação. A linha C, local de trabalho. A linha D, qual é o método de controle de frequência, solicitando histórico dos últimos 12 meses. A linha E, carga horária e horário de trabalho. A linha F, os servidores têm portaria de cessão de servidor autorizado para órgãos competentes? Se sim, cópia, solicito cópia. Caso não, haja porque os mesmos não estão laborando no município. Boa Ventura de São Roque, em 7 de março de 2022. Jandir José Teixeira, vereador pelo PT. Josnei Bueno de Oliveira, PROS. Coloco em discussão o presente requerimento de informação. Vereadores subscritores: César Ribeiro dos Santos, Renilson Pires e Rodinei Marcos Matiaso. E Cleide Batista Werner. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos em única votação pelos presentes. Declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras. Em tempo ainda. Requerimento de moção de aplauso número 01/2022, de autoria dos vereadores Aparecida Ferreira de Carvalho, Rodinei Marcos Matiaso e César Ribeiro dos Santos, Cleverson Gelson dos Santos. Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC, Rodinei Marcos Matiaso, César Ribeiro dos Santos e Cleverson Gelson dos Santos, PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com devido respeito e na forma regimental, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, requerer, após aprovação plenária, que seja consignada nos anais desta Casa moção de aplausos como forma de homenagem e votos de congratulações ao senhor Valdir Barbosa de Melo, popularmente conhecido como Bidu, pelos relevantes trabalhos realizados no município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná, colaborando com o corpo discente e docente, ajudando na melhoria da qualidade de ensino, elevação de estima, interagindo junto ao educando e desenvolvimento ações educativas que promovam a saúde mental, física e psicológica para todos do espaço escolar.
Boaventura de São Roque, em 14 de março de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Rodinei Marcos Matiaso, vereador. César Ribeiro dos Santos, vereador. Cleverson Gelson dos Santos, vereador. Coloco em discussão a presente moção de aplauso. Então, Bidu de Melo, né? Professor, missionário, né? Que mora na cidade de Rolândia e que tem feito, né, grandes trabalhos em toda a região do Paraná e fora também do Paraná. E ele é um líder missionário, né, religioso, que leva para as escolas a valorização da vida para nossos adolescentes e jovens, né, que de alguma forma precisa de um carinho a mais, né, de uma atenção a mais, uma palavra, né, de carinho. Então, essa moção de aplauso, né, a pedido então do pessoal da escola, né, os diretores ali nominados, né, a Márcia, a Chavarém, a Regina Célia Barbosa, o Luiz Antônio Vieira, o Daniel Fritz, que fazem frente das escolas, né? Então, ele sabe da grande importância do trabalho desse professor, né, junto com os alunos, né, durante o período letivo. Então, aonde ele passa, fica mais fácil, né, o trabalho com os alunos. Então, ele merece então o nosso reconhecimento também, né, da Câmara do Município de Boaventura de São Roque, pelo trabalho prestado aqui em nosso município. Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos pelos presentes em única votação. Declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra o vereador Josnei. Então, senhores vereadores e vereadoras, eu comungo com a fala da nova vereadora Cleide com relação aos profissionais da saúde, né? Eu acredito que é uma classe que merece o maior carinho do mundo, porque cuidam de vidas, né? Nossos servidores do quadro efetivo do nosso município, de todas as secretarias, né, mas principalmente da Secretaria de Saúde, são pessoas dedicadas, sempre presentes, né, nunca deixaram de cumprir com as suas funções. O que eu trouxe aqui com relação ao plantão é apenas e tão somente um esclarecimento para a sociedade, conforme está disposto nessa revista aqui. Eu acredito que deve ser esse o entendimento da questão do plantão, mas a questão em si, que o vereador Josnei pôs, é a questão financeira, né? Jamais, em hipótese alguma, né, em momento algum, esse vereador né, pensou alguma coisa diferente disso com relação à questão dos servidores da saúde, principalmente da saúde, né? Todas as vezes que a gente precisou, eu fui muito bem atendido, não tenho o que falar, sabe assim. Então, fica assim aqui meu apoio a eles, né? Eu acredito que precisa dessa valorização mesmo. O vereador Josnei, quando tem de falar, né, que eu sempre falo que se tiver de criticar, a gente critica, quando se tem de parabenizar, a gente tem que parabenizar, porque o serviço deles é um serviço de extrema importância, né? Então, o respeito acima de tudo, né? Mas com relação ao que me deixou assim com dúvida, do município estar fazendo o pagamento e não ter de repente isso, né? Não tenho certeza, não posso afirmar, mas a dúvida apenas então somente com relação à questão financeira e com relação à questão do plantão, para que, né, se sane o que é o plantão, e, enfim. Esperamos aí que alguém possa se manifestar com relação a isso. Também queria deixar aqui meus sinceros sentimentos de pesar, né? Teve uma perda da dona Maria Valderez, irmã do seu Silvio Soviana, esposa do Valmir Grando. Então, fica aqui meus sinceros sentimentos de pesar aí aos familiares do família Grando e Viana. Seria isso, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jandir.
Aquela hora esqueci de comentar no grande expediente a respeito das enfermeiras. Até a vereadora Cida fez a indicação, né? Mas a gente tratamos isso aí com o secretário também, que há necessidade, ele está precisando de, no mínimo, também 2 enfermeiras. Mas, por coincidência, nós temos aqui 2 vagas também classificadas do concurso para ser, que está lá, é só chamar. Então, como diz o caso, estamos com a faca e o queijo na mão. É só o executivo chamar esses profissionais e amanhã ou depois pode atender a população e atender quem está na linha de frente da saúde, que precisa desses profissionais aí para dar atendimento a toda a nossa população. E também, assim como o vereador Josnei comentou, queria deixar as condolências aí à família aí da Dona Neide, família Grande, Viana, pela perca aí da nossa companheira da comunidade do sítio aí, batalhadora, lutadora aí, que infelizmente nos deixou aí. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cidinha. Então, com relação à enfermeira, né, eu já tinha feito essa indicação em outubro, né, do ano passado. A gente também respeita, né, sabe do trabalho das meninas lá, que elas são só em 2 no plantão, e que elas precisam dormir mesmo, né, também, porque ela tem noite que as 2 trabalham. Né? E é a questão de ter mais um funcionário, né, para atendimento, né, porque é justo, né, que elas, né, trabalhem e também tem horário para descansar também, né, fazer as 12 horas e daí descansar, né, 12 horas para voltar de novo ao trabalho. E tendo só as 2, se tiver emergência, tem que as 2 ir para o plantão, né. Então, como que elas vão trabalhar daí sem dormir? Então, é justo que elas têm que dormir. Então, isso é gestão, né, falta de gestão, para organizar melhor o trabalho e atender melhor as pessoas. Porque quem vai lá em estado de necessidade, às vezes se excede um pouquinho mesmo, né, porque eu mesmo precisei, né, e a gente sabe que a demora é grande. 40 minutos, aí, dependendo do estado que a pessoa esteja, é bastante tempo, né? Então, é necessário, né, mesmo que esteja mais uma pessoa atendendo o plantão. E até eu já fui conversar com o secretário, porque teve pessoas que pediram para fazer o plantão. E não sei, né, o porquê que ele não foi colocado, né, mas tem gente que tem interesse em fazer esse plantão à noite. Então, com relação à moção de aplauso, a gente agradece aos vereadores, né, pela aprovação, aos vereadores, né, que compactuaram também, né, com a assinatura, com esse professor, né, que veio. Então, a gente atende ao pedido da sociedade e a gente sabe, né, que nossos filhos estudam lá no colégio, né, e que também são bem atendidos lá, né, por esse profissional que vem, que já é a 4ª vez, né, que ele vem aqui para Boa Ventura. Então, que ele receba as nossas homenagens, né, pelos grandes feitos que tem feito em nosso município. E a gente deseja que ele continue, né, sempre assim, trabalhando, né, fazendo a diferença na vida de muitos jovens, de muitos adolescentes, né, e de muitas famílias aqui do nosso município também. E parabenizar ele, né, por todos, né, que já até esses dias recebeu uma homenagem também na Câmara Legislativa do Paraná. Né? Então, a gente sabe, né, a importância dos trabalhos desse homem, né, para toda a sociedade, né, do nosso município, também do estado e fora também do nosso estado. Seria essas minhas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Também não poderia deixar sem falar, né, a respeito dos funcionários da saúde. Eu passei por lá, sei das lutas diárias deles. Nós passamos num período aí de 2 anos de pandemia. Quanto que esse pessoal trabalhou e trabalha até hoje. E vai continuar trabalhando, porque eles têm ainda muitas sequelas, né, pós-Covid, que vai precisar de tratamento, né? Então, nossa solidariedade a todos os funcionários municipais, em especial da saúde, né? E fica o nosso pedido aqui da Câmara, né, que dê condições melhores, né, a todos os funcionários. Eles precisam muitas vezes de um lugar mais adequado, de condições melhores de trabalho, para que eles possam desempenhar ainda melhor as funções deles, né?
É notável que quando eu precisei, quando alguém da minha família precisou, eles estavam lá, atenderam dentro da realidade deles, né? Equipe de enfermagem, médicos, né? Então, eu acredito que todos aqui que estão, né, e as pessoas que estão assistindo essa noite, que tem bastante, muitos já precisaram, né? Ou de atenção básica de dia, ou mesmo, né, muitas vezes à noite lá, numa urgência, numa emergência, né? Então, é importante que esse trabalho continue, né, e que os nossos funcionários estejam condições melhores para continuar, né, que não haja perca de médicos e nenhuma dessa equipe maravilhosa que trabalha à noite acabam desistindo, né, de fazer esse trabalho que muito tem ajudado a população do nosso município. Também sensibilizar aí com a família Viana e Grando, né, pela perca da senhora lá que muito tempo lutou, mas infelizmente veio a óbito, né? Então que Deus conforte essas famílias essa noite. Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.